Aí não dá, não dá, é cloroquina. Isso é que é sério aqui, entendeu, no Brasil. É porque a gente vive de fantasias eróticas, do engano trouxa, né? Da tutelagem... Deixa eu só fazer um parêntese em relação à Operação Contenção, que tem relação com isso que você está falando. A operação denominada pela Polícia de Contenção visava, segundo o discurso oficial, né, conter o avanço do Comando Vermelho nos territórios do Rio. Olha só que interessante. O Estado do Rio de Janeiro, ele é um pêndulo que fica ali no meio da disputa entre, né, as milícias e o Comando Vermelho. Repare por quê, né? Quando teve o projeto das UPPs, né, o Estado investiu em ocupar os territórios do Comando Vermelho, onde, num acordo, isso foi acordado, o armamento pesado desses territórios ocupados da UPP eram escondidos, o tráfico continuava na forma da formiguinha, inclusive na época o secretário de Segurança Beltrame disse que não era o objetivo das UPPs acabar com o tráfico, ou seja, eles sabiam que o tráfico ia continuar, só que retiraram os armamentos pesados do Comando Vermelho. Qual foi o resultado disso quando o projeto das UPPs encerrou com o fim dos grandes eventos? Porque nós sabemos que o projeto das UPPs foi só construído para viabilizar os negócios da segurança, para a segurança dos negócios, que era o seguinte, os grandes eventos necessitavam de parar, né? Dar uma parada na disputa dos territórios violentos no Rio de Janeiro. Colocar a Polícia Militar para fazer a segurança daquele território para que não houvesse disputa no território, né? Então, o que acontece? Quando esse projeto das UPPs acaba, né, o Comando Vermelho está enfraquecido, porque ele tinha, né, escondido as armas tinham, né, ficado de fora. A milícia avança muito nesse momento, né? E aí a gente tinha informações que o território das milícias no Rio de Janeiro tinha ultrapassado, isso aí teve mapas, uma série de mapas demonstrando que o território das milícias era maior do que o do Comando Vermelho, né? Conforme isso aconteceu, o Comando Vermelho ficou esperando a oportunidade, que agora eles estão botando na culpa da DPF, mas a oportunidade não foi dada pela DPF. A DPF nunca proibiu operações policiais em área nenhuma do Rio de Janeiro. Claro, é bom você dizer isso. O que a DPF exigia era determinados padrões de comportamento que a polícia deveria ter para fazer essas operações. E aí o que aconteceu? O que a polícia do Rio de Janeiro fez? Não, vamos ficar aqui quietinho, esperando o Comando Vermelho recuperar os territórios da milícia que o Comando Vermelho passou, né, a retomar. Aí era uma retomada, né, dos territórios que tinham sido tomados pela milícia, e a polícia deixou para quê? Para fazer com que o Comando Vermelho se fortalecesse novamente, plantasse um determinado caos, para que viabilizasse essa operação. Exatamente. Então o Estado, aí a Jaqueline está certa, ele está o tempo inteiro jogando nessa disputa dos territórios com interesses específicos, muitos deles eleitorais. Você sabe, nós sabemos que, nesse exato momento em que a operação foi deflagrada no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro está para ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral, podendo ficar inelegível, né, por conta do escândalo lá que aconteceu, né, da UERJ. Nós temos aí uma série de questões envolvidas que fazem com que a segurança pública, e aí eu acho que a Jaqueline está completamente com toda a razão. O Castro está fazendo no Rio de Janeiro o que o Netanyahu fez em Israel para se livrar de processos. É limpeza, eles falam, né? Então, gente, complementando, é claro que a gente trabalha com aqueles dados e com as informações, enfim, com o material que a gente pode trabalhar, né? Tem que ter demonstrabilidade. Então, as questões que o Rizak comentou são muito interessantes, porque as UPPs, isso aqui é um parênteses que é muito importante para a gente dar nome ao boi. Então, as UPPs nunca foram, jamais serão uma política de segurança. O que elas são unidades destacadas, é o que elas eram, unidades destacadas de controle territorial que seguia a lógica de PKO, Peacekeeping Operation, ou as missões de paz, Peace Building, Peace Enforcement, tá? Por isso aquelas fases. A fase da ocupação, que foi aquela grande ocupação no Alemão, né, de 2010, né, ela tinha uma categoria que não é muito boa, mas que é uma categoria nativa, ou seja, que os próprios policiais que fizeram adaptação, tem que lembrar que a PM do Rio participou de várias missões de paz da ONU, inclusive no Timor-do-Leste. Tá? Então, a experiência de você entrar em áreas conflagradas ou áreas sob conflagração... Isso tem a ver com a experiência do Haiti, ou Jaqueline? Não, é anterior.
É o PP anterior. Então, o Brasil sempre mandou mão de obra policial para países pós-guerra, não é? É daí que vem uma fantasia também, um número cabalístico que ninguém sabe de onde, porque ninguém consulta a fonte, né? O sujeito não lê a nota de rodapé, então fica difícil, né? Então, eu fico feliz que aquele meu textão de 7 páginas explicando a operação, 16 pontos problemáticos, foram mais de 300 mil pessoas leram, nem acreditei. Falei, o que é isso, né? Porque tinha falado aquilo, decidi organizar num texto para dar para a população. Aquilo saiu de um cálculo da ONU. Mas qual o cálculo da ONU? É porque para o Estado mandar forças especiais para algum lugar, né, você tem que pagar, é o Estado que paga. Então, 1 para 500 é uma boa conta do que o Estado pode ceder, o Estado-nação, e quanto custa bancar, que é caríssimo. Né? Como qualquer missão de paz. Né? Então, as polícias foram várias vezes, não só a Polícia do Rio, né? Foram, e, portanto, o desenho de como você ocupa uma área conflagrada, com grupos armados, bandos, que na verdade são bandos, né? Diferente de uma burocracia armada como é a polícia. Por isso que não tem disputa nenhuma de soberania. Tá? Uma barricada é sinal de fraqueza defensiva. Tá? Barricada é igual cancela de bairro de classe média. Você passa por cima dela como se não houvesse amanhã. Para que serve a barricada, que é uns táticos? Né? Ela atrasa o ingresso, né, do bando rival. Mas para a polícia, para o exército, dá vontade de ir. Isso é fazer corte quem criança. Qualquer blindado, qualquer coisa passa por cima daqui, gente. Eu tenho fotos de barricada aqui. Eu fico olhando para as coisas, as pessoas falando as coisas, só que elas não testam geograficamente. Elas não fazem conta. Não é? Então, essa é a razão de ser desse negócio. As UTPs, então, tinham como primeira fase a ocupação. A ocupação dependia de uma vultuosidade para você ter superioridade de capacidade coercitiva instalada, já que não existe estoque de repressão em nenhum lugar. Tá? Não existe, isso é uma fantasia também. Então, para você poder ocupar, você teria que meter muita gente lá, que é a mesma coisa que eles fizeram agora, a mesma conta, 2.500. Tá? Porque tem uma preguiça intelectual, uma preguiça de planejamento e gestão, para a gente não falar de má fé. Lembrando que, né, o Rio de Janeiro tem 3 protocolos de operações especiais, policiais. Uma da PM, uma da Civil, outra da Secretaria de Segurança. Todas de 2018, eu tenho aqui, posso até projetar se eu localizar rápido, né, porque foi na época do termo de aditamento de conduta do Ministério Público, de exigência da Defensoria Pública nossa, que participamos da construção, nossa sociedade civil, tá, gente? E como exigência, a partir da ação civil da Maré, que é o que vai dar motivação para a criação da DPF 635, que acho que o Zacconi participou como parecerista, eu também, como amigo escuro, tá? Então, conheço de bastidor. Para lembrar, deixar claro, que eu estava lá escrevendo as notas técnicas da DPF, a DPF não pediu nada à polícia, que não falasse assim, ei, polícia, que tal você ser polícia com P maiúsculo? Ei, polícia, que tal você aplicar a doutrina de uso de força de polícia? Ei, polícia, que tal você... E não uso de violência, há uma diferença entre força e violência. Total. E a diferença se chama autorização social, não é a prática em si. A mesma prática pode ser força ou violência, conforme a construção política. Isso é muito importante dizer, consentimento. Aquela coisa que a gente aprendeu no Estado liberal, né? Correto? Para inventar essa democracia que está aí. Então, resumo. Oi, polícia, dá para você usar os próprios critérios operacionais que você desenhou, tá certo? Protocolo igual médico, né? Você vai pôr o Ivo Pitangui para trocar band-aid, você pegaria o Niemeyer, né? Para trocar band-aid, você por acaso pega um cuidador de idoso e põe, né, para fazer uma cirurgia? Você pega qualquer um para cortar a picanha do seu churrasco e estragar o corte? Por que você quer um policial que treme a mão? Que não tem não tem superioridade de tiro, não tem visada de tiro, não tem padrão tático de tiro, não responde por 360 graus do seu tiro, não tem mais que 90% de taxa de êxito em mobilização defensiva por tipo de armamento, tipo munição e cenário. Fica difícil, porque isso tudo que eu estou falando são critérios para a pessoa brincar de polícia. Porque brincar de inventar que é intelectual, inventar que é professor, também vejo muita gente aí. Né? Mas a gente que é professor... Isso significa, Jaqueline, que o comando político tem que ser civil. Isso. Especialista, de gente que entenda do assunto. Sempre foi, Genuíno. Isso aí é a regra básica da democracia. Esse corporativismo da polícia, esse isolacionismo da polícia gera uma deformação na atividade da polícia. Não, é mais bom toda a vida. É bom toda a vida. Não, claro, é bom para um governo cuja razão de ser é se perpetuar no poder com uma lógica autoritária e autocrática, gente. É muito sério no Rio de Janeiro. Tem mais de 30 anos que é assim. Aqui, vejam quantos governadores foram presos. Então, vamos lembrar, fazer uma conta básica da operação. Vamos pegar de critérios objetivos para a gente ver a camada política. Primeira coisa,
os fins da política, bons, ruins, nojentos, clientelistas, fisiologistas, o que quiserem. Os fins da política delimitam os meios logísticos que conformam os modos táticos do agir. Fins, meios e modos. Por isso que é um jargão, quem dá missão dá meio, é isso mesmo. Tá? Inclusive, dizer o que quer, não dizer o que quer, terceirizar, transferir caneta, você, como governante, continua sendo responsável. A polícia é a política em armas, para a gente brincar com Clausewitz, teoria da guerra e teoria de polícia. Polícia é política em armas. O governante, seja ele o Lula diante da sua Polícia Federal, seja ele o Castro, né, diante de suas polícias, né, é o comandante em chefe. Então, quando a polícia atira junto com ele o governante, porque a polícia nada mais é o procurador do poder de polícia que pertence a nós, administrado pelo Estado. Então, para parar de bobagem, né, também, governador, entendeu? Você pode ser um ventríloco, você pode ser um tio suquita, né, você pode ser um garoto propaganda, uma espécie assim de menino bombril com mil e uma utilidades de como sabotar a segurança para ter voto, porque aqui dá certo fazer insegurança, gente. Dá muito certo. Está dando, e como deu, e vai seguir dando, se continuar me seguindo o discurso apocalíptico da direita, né, que vê o fim do mundo, anuncia o fim do mundo, né, para poder fazer a guerra, para salvar a sociedade dela mesma, da ditadura gay, do preto que quer ser gente, da mulher que quer existir, não é mesmo? Né? E Claro. De outro lado, um setor da esquerda que é absenteísta, missionário, fica aguardando o juízo final. Enquanto isso, minha filha, seja estuprada aí, sofra um feminicídio, tenha um assalto, porque, por enquanto, nós temos que esperar o governante bom. Entendeu? Fica esperando o fim do capitalismo e não haja exatamente. Claro. Isso aí, fica esperando o fim do capitalismo, a igualdade social, quando todo mundo tiver dente para comer picanha. Então, eu gostaria de lembrar, não só o governo, que eu ajudei a escrever todos os planos de governo, inclusive esse último, eu fui a relatora do plano de governo, como fui em outros, tá? Sob a coordenação do Paulo Teixeira. Eu já disse o seguinte, queridos, você quer comer a picanha que o Haddad está tentando baratear? Você quer usar o dente que o Padilha agora está patrocinando no Ministério da Saúde? Tu quer com dente a picanha, cervejinha, pular nos eventos culturais da Margarete Menezes e descobrir que você pode ser um preto igual a todo mundo na política da Aniele e que a nível de mulher você também é gente, né, com as políticas? Você precisa estar vivo. Tá? Então, a primeira regra básica é você ter que estar vivo para poder ter direitos sociais. A segunda coisa é que políticas sociais, tá, elas têm um impacto de médio e longo prazo na produção de consciência, né, e de identidade, mas não alteram em nada a dinâmica efetiva do crime. Você, com uma arma da cabeça, você canta até babalu em grego. Sai correndo operador social, sai correndo operador cultural. Então, aqui tem um bobageiro tutelar, elitista, autoritário, tá? Normativo autoritário, de subordinar políticas sociais numa cretinice intelectual. E uma má-fé política, isso é cretinice intelectual, porque isso saiu do neoliberalismo. Tá certo? Isso é a pior coisa que se pode oferecer a uma sociedade, que é subordinar políticas sociais a razões securitistas, securitizar as políticas sociais, subordinar políticas como se ela fosse salvar o fuzil, como se ela fosse lá, entendeu, enfrentar um crime que é organizado de dentro da LERJ. Olha bem. Mas olha, Jaqueline, o modelo neoliberal que leva à precarização das relações sociais e da vida, ela apresenta como alternativa a matança, e a matança tem que ter um grau de legitimação. Sim, mas então, querido... Isso está acontecendo em muitos países do mundo. Sim, mas eu quero... feita pelo Estado através do esquema de segurança pública. Claro, por isso nós temos que questionar as bases desse modelo de segurança pública. Então, é isso que eu quero mostrar aqui. Aí você vai lá, em vez de você ir lá e controlar a espada, em vez de você ir lá apertar o parafuso, que é o da segurança, é presentista, segurança não muda a consciência de ninguém, segurança não altera a vontade de ninguém de querer matar ou deixar de matar. A segurança altera oportunidades com que coisas aconteçam. A segurança não produz prevenção nenhuma, tá? Porque para produzir prevenção na segurança tem que matar. Tá? Assim como mata o vírus, isso é uma leitura epidemiológica tosca. Você subordinar políticas sociais, né, dizendo primeiro eu entro com a mão forte, depois eu entrego o tijolo, você é o quê? Troque os cadáveres por milheiros de tijolo? É isso? Então, o que eu estou querendo dizer? É que a segurança pública ela é a produção do imediato. Tudo na segurança pública é restritivo de liberdade, tudo na segurança pública é regulatório, tudo na segurança, assim como na defesa, tá, né, produz esse efeito. Eu não posso subordinar direitos universais
que são emancipatórios, que garantem consciência, tá? A razões securitistas. É isso que o desenho neoliberal faz, entendeu? É fazer migalha, a sujeitar a cidadania, precarizá-la, subalternizá-la, criminalizá-la antecipadamente, Claro. a fazer um discurso salvacionista de que agora eu estou entregando bolsa isso, bolsa aquilo. Não é assim que funciona. Tá? Não adianta você sair por aí dando migalhas sociais, tá certo?